E aí, galera do YouTube, tranquilos? Teacher Dalmio com vocês para mais uma aula. A aula de hoje nós vamos falar sobre mais um tempo perfeito. Que tempo é esse? Olha só. Past Perfect Continuous, ok? Então, o passado perfeito contínuo. Esse tempo verbal, ele é usado para expressar uma ação que aconteceu no passado, ela continuou lá no passado e terminou em um passado específico. Então a ação começou no passado, ela teve uma continuidade, mas acabou lá no passado, tá? Então, como é que seria a formação desse tempo verbal? Sujeito, mas, olha só, eu preciso do verbo have porque é um tempo perfeito, certo? Então, todo tempo perfeito eu preciso do verbo have. Só que aqui eu preciso do passado perfeito. Se é o passado perfeito, eu vou precisar do have, mas do passado, tá? Muito bem. E preciso também do verbo to be no particípio passado. Por quê? Esse particípio passado, ele é aqui, ó. O tempo contínuo, ele precisa do verbo to be, tá? Como aqui é um tempo perfeito, aí eu preciso do verbo to be no particípio passado, tá? Então eu tenho sujeito mais o had been, tá? Então had been, porque eu preciso do passado perfeito mais o contínuo, tá bom? E eu vou precisar do verbo principal no gerúndio, tá? Para então ter esse tempo verbal. Aí o exemplo da frase fica assim, ó. Davi had been working at that company for 5 years when he got the promotion. Davi had been working at that company for 5 years when he got the promotion. Ou seja, o Davi tinha trabalhado naquela empresa, naquela companhia, por 5 anos quando ele conseguiu a promoção. Então, o passado, esse passado aconteceu, que o Davi trabalhava nessa empresa, ele trabalhava lá por 5 anos, e naquele período, depois dos 5 anos, ele conseguiu a promoção dele. Então, ele só conseguiu a promoção depois dos 5 anos, tá? Então, isso aí é a forma que você usa esse tempo. Uma ação que começou no passado, ela deu continuidade, né? Trabalhou por 5 anos, né? E aí, depois de 5 anos que ele conseguiu a promoção. Então, eu tenho outro passado aqui, que foi quando ele conseguiu a promoção, tá? Então, he got the promotion. Ele conseguiu a promoção depois de 5 anos. Então, é passado e passado, né? Então, aqui, o passado, esse passado perfeito contínuo, é isso. Ele deu início no passado, continuou no passado e terminou também no passado. Ok? Vamos para mais um exemplo? Vamos lá. Ok, galera, então vamos lá, continuando para mais um exemplo. David had been running for 1 hour before he got tired. David had been running for 1 hour before he got tired. Então aqui, ó, eu tenho o sujeito, tenho had been, que eu preciso para o passado perfeito contínuo, né? O running, que eu preciso ter com o gerúndio, né? Então essa ação aconteceu lá no passado, continuou acontecendo, eu estava running por 1 hora, né? Então David estava correndo por 1 hora antes dele se cansar. Então ele já estava, a ação de correr já estava acontecendo lá no passado por 1 hora, quando a outra ação aconteceu, que é ele se cansar, tá? Então nós temos 2 ações aqui no passado, e então é assim que se forma o passado perfeito contínuo, tá? Não esquecendo que a diferença do present perfect, o presente perfeito, eu vou até colocar aqui no cantinho, tá? O link das minhas aulas sobre os outros tempos perfeitos, que é importante que vocês entendam, tá? Por que eu usei o have aqui no present perfect e aqui eu usei o had? Porque aqui eu estou usando passado perfeito, tá? E esse passado contínuo também, eu vou mostrar as outras aulas para vocês entenderem que no contínuo eu preciso ter o verbo, tá, no gerúndio, tá? E esse been aqui é porque o tempo perfeito eu preciso do verbo to be, tá? Então, no particípio passado. Para esse tempo verbal tem que estar no particípio passado, ok? Segundo exemplo,
quer dizer, mais um exemplo, né, o terceiro. Dennis had been studying English for 4 years before he went to Canada. Dennis had been studying English for 4 years before he went to Canada. Isso quer dizer o quê? Que o Dennis já estava estudando inglês por 4 anos. Ele estava estudando lá no passado, ele estudou inglês durante 4 anos, before he went to Canada. Então, quando ele foi para o Canadá, ele já tinha estudado 4 anos, tá? Então, é assim que se forma esse tempo verbal. Na negativa, o que eu preciso colocar é só a partícula not depois do verbo, tá? Do verbo have. Então aqui, essa aqui ficaria David hadn't, ou então had not been running for 1 hour before he got tired. E essa aqui é a mesma coisa. Eu vou usar o had not ou hadn't. Então, Dennis had not been studying English for 4 years before he went to Canada, or Dennis hadn't been studying English for 4 years before he went to Canada. Ok? A interrogativa, o que você vai fazer é simplesmente colocar o verbo à frente, tá? Tira o verbo daqui, coloca antes do sujeito e você tem uma pergunta. Tira o verbo daqui, coloca antes do sujeito, você tem uma pergunta, que é a interrogativa. Então ficaria Had David been running for 1 hour before he got tired? Aqui, mesma coisa. É o Dennis e o had. Então, pega o had, coloca aqui na frente. Então fica Had Dennis been studying English for 4 years before he went to Canada? Tá? Então, é isso. A aula de hoje foi essa aí. Não esqueçam de assistir essas outras aulas que eu vou colocar o link aqui no cantinho. Vai aparecer uma bolinha aqui, você clica na bolinha, vai aparecer as outras aulas sobre tempos perfeitos e tempo contínuo também, que é importante que vocês saibam os outros tempos verbais também, que são bem parecidos com esse aqui. Ok, galera? Então é isso aí. Se gostaram, se inscrevam no canal, dê o seu like, acione o sininho e não esqueçam, compartilhe o vídeo, ok? E quem quiser me seguir, eu já estou com 150 dicas no meu Instagram. My Instagram is TeacherDalmy, ok? Ok, galera. I'll see you tomorrow. Bye!